Olá, Paulo. Oi, Dorival. Maurício. Oi, Mariana. Tudo bom com você? Oi, Sol, Ângel. Sinto. Boa noite. Oi lá, Lara. Tudo bem? Aline. Já vamos começar a conversar sobre esse tema aqui. Deixa eu fixar ele. Muito bem. Tudo bom, gente? Vamos lá, vamos começar a conversar sobre esse tema de hoje, que é não sinto mais desejo sexual. Pois é um assunto bem, Tiagão, Endel, bacana, Elô, é um assunto bem interessante para a gente conversar. Tem algumas coisas para a gente conversar sobre isso. Riete, Lara, boa noite a todos. Então, vamos elencar algumas razões para que isto aconteça, né? Não ter desejo sexual, né? A ideia técnica para isto, quando a gente classifica isso como de fato uma questão, seria desejo hipoativo, né? Então, ou seja, não tem desejo, ok, né? E a gente tem que pensar, associar a essa ideia de não ter desejo uma outra questão também. Se por acaso sobre o não ter desejo se há sofrimento, né? Há sofrimento em você não ter desejo, ou a sua vida se transcorre normal e você convive bem com isso. Então, isso a gente tem que pensar. Interessante, hoje saiu um vídeo no canal do YouTube, né? No meu canal do YouTube, falando da dificuldade do corpo se excitar, né? Então eu conversei um pouco a respeito desse tema lá no vídeo do canal do YouTube. Quem depois quiser vai dar uma chegadinha lá, Evandro Palma, que aí vocês podem ter uma noção. Então, uma das razões, né, para que o desejo ele vá diminuindo e até se extinguir, uma das razões é as relações que não são bem-sucedidas do ponto de vista da resposta do corpo, né? Então tá bom. Então, ok, isso pode acontecer desde sempre, né? Então, ou seja, você iniciou as suas interações afetivas sexuais e aí o seu corpo não respondeu uma vez, não respondeu outra vez, não respondeu de novo, e aí acaba se entrando num aprendizado em cima disso, porque obviamente a cada interação você tem uma frustração, né? A cada interação você tem uma frustração, e aí essa frustração vai te levando a um processo de defesa, né? A um processo de defesa, que você vai falar assim, puxa vida, eu vou ter uma interação de novo aqui com essa pessoa, ou uma pessoa regular, ou uma pessoa eventual, por quê? Por que eu vou fazer isso se eu vou me frustrar novamente, né? Então, por que eu vou fazer isso se eu vou me frustrar novamente? E aí o corpo vai entrando num estado de inércia, né? E simplesmente o desejo desaparece, né? Ele simplesmente desaparece. Então, um dos fatores, eu vou anotando aqui, um dos fatores, né, a não resposta do corpo. Eu estou na escrivaninha, eu toco aqui, o celular balança. A não resposta do corpo. Ok. Mas
Mas a gente pode ter outros fatores também, né? A gente pode ter um fator de não desejo com, por exemplo, uma grande decepção, né? Uma decepção afetiva. Eu já em alguma das lives aqui, eu contei uma história, né, de uma pessoa que eu atendi quando eu tinha um espaço em Belo Horizonte, que foi a mulher com mais idade que eu atendi, que ela tinha 78 anos. E ela tinha 78 anos, teve um casamento muito feliz, um casamento incrível, né? Ela super apaixonada por marido e ela se enviuvou com 58 anos. Aí, a partir daquele momento, que foi um trauma, né? A perda dessa pessoa querida, a partir daquele momento, ela não teve mais nenhum estímulo sobre o corpo, né? Simplesmente o corpo dela entrou nesse estado de inércia e ela esqueceu, né? Esqueceu que ela poderia ter prazer, ela não se estimulava, não tinha desejo por outras pessoas, ok, né? A gente não precisa necessariamente entrar na natureza, né? Na natureza da ideia da substituição de um amor. Ok, foi a vida dela, ela foi muito feliz com esse homem, né? Nas relações com esse homem ela tinha muito prazer, ela tinha muito orgasmo e aí, por conta de uma das filhas, né? Por conta de uma das filhas, mãe, você está aí muito tempo sem ter nada, eu vou pagar um negócio para você aqui, você vai lá e vai conversar com o rapaz, né? E aí foi super legal, né? Eu conversei, entendi todo o processo dela, e aí eu tive a atuação sobre aquele corpo, né? Teve, se não me engano, 8 orgasmos naquela sessão, e aí foi uma coisa incrível, ela falou assim, olha, eu não poderia ter morrido sem sentir aquilo que eu senti hoje, nesse exato momento. Lembrei, eu contei esse caso quando eu fiz uma entrevista na Energia 97, eu lembrei desse caso, eu contei esse caso lá. Então, ela, na verdade, entrou nesse processo em função de uma grande decepção amorosa, né? De um grande trauma, que foi perder esse grande amor da vida dela, né? E foi muito interessante, porque mesmo a sessão, né, e recordando agora dela, ela falou assim, olha, a minha paixão, né, o amor que eu tenho por esse homem, ele continua vivo aqui dentro de mim mesmo, depois desses 20 anos, ele continua vivo. E aí é muito interessante, Evandro, porque eu tô aqui, né, e assim, eu não me senti como se eu estivesse traindo. Olha só que bonitinha, né? Eu não me senti aqui como se estivesse traindo aquele amor, né? Então, aqui a gente não vale a pena a gente fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre a escolha que essa pessoa, que essa mulher teve para a vida dela e para o direcionamento da resposta do corpo dela. Ela simplesmente se processou assim. Então, eu estou tomando esse exemplo para colocar como, ok, de repente o desejo, ele pode desaparecer em função de um trauma, né? Então, ok. A gente, então, eu já falei aqui da ideia de uma não resposta do corpo progressiva, né? De uma decepção afetiva, né? A gente pode colocar aqui um outro fator, estresse, né? Estresse. Então, ok, né? Você, mulher, tem 1000 atividades, faz 1000 coisas, tem o trabalho, tem 1000 preocupações, ok, o seu foco, ele está em outro lugar, né? Ele está, talvez, em resolver questões aqui concretas, objetivas sobre a vida, né? E aí, ok, você não tem tempo nem energia suficiente para depositar nas relações afetivas, né? É como se o corpo, de alguma maneira, entendesse que fosse necessário preservar a energia, né?
Não que isto seja a questão do preservar a energia para a mulher é diferente para o homem. Na verdade, ela pode ter tantos orgasmos que ela quiser e a energia dela vai ficar lá em cima ainda. Mas é uma questão de direcionamento de foco, né? Simplesmente não tenho foco. Mudou o foco para aquilo, né? Meu foco está no meu trabalho, está na minha profissão, né? Está na minha pós-graduação, no meu estudo, está aqui, está ali, e ok, eu tirei o foco das relações sexuais, né? Então aqui, eu falei duas coisas aqui, eu falei quatro, eu falei sobre foco, né? Falei sobre foco e falei sobre estresse, né? Foco e sobre estresse. Agora vamos falar de uma outra coisa, de um quinto fator, né? Relações longevas, né? O que acontece, né? Nas relações mais longas. Nas relações mais longas, há um processo de acomodação do casal, né? Há um processo de acomodação. A gente tem que fazer uma análise sobre o que significam, qual é o tipo de resposta que existe do corpo dessa pessoa nessas relações mais longas, né? Para entender qual é a dinâmica desse relacionamento para que essa mulher tenha uma baixa de desejo. Falar, ok, não sinto mais desejo sexual. Teve um outro caso que eu contei aqui, que também foi um caso muito recente, né, de uma mulher que ela me procurou no consultório e aí ela tinha, falou que também, ela ela é casada, acho que era 20 anos, por aí, que ela era casada, e aí ela falou que ela estava sem desejo. Estava sem desejo, eu estou sem desejo, não quero fazer sexo de jeito nenhum. E aí eu fui querer entender, né? Falei, bom, mas como que é a sua relação sexual? Né? Quando você tinha desejo, você tinha prazer, você tinha orgasmo? Ah, tinha orgasmo. Nossa, tinha orgasmo assim, bom, de cada 10 relações sexuais, quantas você tinha orgasmo? E eu tinha orgasmo nas 10 relações sexuais. É mesmo que você tinha orgasmo? Aí a conta aqui pra mim, eu já até contei isso para algumas de vocês, já devem saber disso. Aí a conta aqui pra mim não estava fechando. Falei, pô, como assim? Né? E aí ela contando do relato do marido, que era uma interação super legal, um pai super bacana, né? que super afetivo com ela, que se davam super bem, que tinham planos juntos, né? Planos a longo prazo, tal, e de repente ela estancou. E Evandro, eu não tenho desejo por outras pessoas, né? Não tenho, né? E ok, aí eu fui investigando um pouco, e aí eu investiguei a mecânica de como que era funcionava. Ok, você tem o sexo, porque a conta na minha cabeça não fechava. E aí nessa investigação, falei, bom, mas como que acontece o prazer, né, com vocês? Né? Como que acontece? Ela falou, a gente transa, aí ele tem orgasmo e depois ele me estimula manualmente para que eu tenha um orgasmo, né? Aí eu falei, ok. E aí chegou a partir de um determinado momento, o seu desejo começou a decrescer. Ele falou, eu não sei o que está acontecendo, não tenho desejo. Aí eu falei, ok, eu acho que eu já entendi o que está acontecendo. Uma coisa que eu sempre falo aqui, né, é que assim, olha, as mulheres primeiro, né? Por que as mulheres primeiro? Porque se o homem tem um orgasmo ejaculatório, ele morre, né? Morre no sentido, ok, ele não tem mais ímpeto de realizar o estímulo porque é uma questão fisiológica. O corpo reduz, né? Precisa descansar ali, precisa ficar curtindo aquele momento. Pô, teve um orgasmo, vai ficar ali curtindo, gostoso, lindo, sentindo todo o corpo, lindo, maravilhoso, tá tudo certo, né? Tudo certo com isso. Mas, no entanto, esse marido não podia entrar nesse estado, né? Ele não podia entrar nesse estado, porque logo que ele tinha o orgasmo dele, ok, ele é muito dedicado, tinha que estimular. Só que existia, por parte dela, a percepção de que ele, na verdade, não queria fazer aquilo. Ele queria ficar no estado de relaxamento, mas por obrigação ele ia e estimulava, né, a estimulá-lo para que ela tivesse o orgasmo. Então, ou seja, na verdade, a baixa do desejo, nesse caso específico, foi por conta dessa mecânica sexual que foi desenvolvida
por esse casal. O aprendizado deles foi assim, a vida toda foi assim. Chegou uma hora que o corpo falou assim, não quero mais esse negócio aqui, eu quero alguém que tenha energia comigo. Tanto é que na hora da interação, dos beijos, era lindo, maravilhoso, né? Mas quando ele tinha o orgasmo dela, na verdade, né, o corpo dela automaticamente também, por uma questão de paridade, entendia que ok, terminou o negócio, então não preciso fazer mais nada, né? Terminou, não preciso fazer mais. Então, quando a gente inverteu essa ordem, eu falei para ela, falou, olha, então vocês vão inverter agora. Agora, né, ele vai te estimular primeiro para que você tenha o orgasmo e depois ele vai para a penetração e vai ter o orgasmo. E aí, ok, feito isto, mês depois, tudo resolvido. Meu desejo está pleno, tá assim, ele também está muito feliz e a gente resolveu a questão só com uma alteração na forma da mecânica do sexo, né? Então, eu estava falando da questão das relações longevas, esse aqui foi um outro caso, então que vamos falar aqui, mecânica, né? Mecânica sexual, né? E nas relações de mais longevidade, né, se por um acaso, aí a gente tem que analisar também, há orgasmo sempre? Não há orgasmo sempre, né? O orgasmo é muito esparso, a cada 10 relações sexuais eu tenho um orgasmo, tenho 2 orgasmos, eu digo, abaixo de 5 tá mal, abaixo de 5 tá no vermelho, 5 tá no limite do imponderável, porque 5 é uma loteria, porque você fala assim, aí ela pode parar para pensar assim, puxa, será que hoje eu vou ter? Não sei, né? Porque é 50% de chance. Pode ter ou pode não ter. Então, não existe uma certeza. Fala, não, eu vou entrar ali porque eu vou sentir muito prazer, eu vou ter 1 orgasmo, 2 orgasmos, 3 orgasmos. Então, isto é um motivador. À medida em que essa frequência do prazer, né? Vou colocar mais aqui, a frequência prazer, né? Que a frequência do prazer ela é muito baixa, frequência do prazer baixa, a resposta do corpo, por proteção, né, por não se ver nessa situação de uma expectativa que não se concretiza, aí simplesmente ela vai reduzindo, e aí chega um momento que o corpo entra naquele estado de inércia e aí não tem desejo mesmo, né, e ok. E aí, nessas relações, né, dessa conjugalidade estável, casamento, quando isto começa a acontecer, né, é claro que a relação começa a cair, né? Quando a relação começa a cair, né? Começa a perder a intensidade, começa a perder o brilho e a tendência dessa relação, ela de fato ir para um fracasso ou ir para um nível de estabilidade, né? E nesse nível de estabilidade as pessoas vão pensar o que elas vão fazer da vida, né? Então eu estou falando do caso aqui de não haver o desejo, né? Quando a Cá está falando aqui, quando o prazer é mais do mesmo, né? Então, ou seja, você vai perdendo esse ímpeto, né? Essa mobilização que existe, que a gente poderia chamar de desejo espontâneo. Então, aqui a gente precisa conversar sobre uma outra coisa. Hoje, especificamente, né? Eu tive uma mensagem que eu recebi, que eu vou publicar em algum lugar aqui, porque foi uma mensagem linda, linda. Foi uma pessoa que me encontrou, hoje eu fiz uma outra live participando da Inti, que é uma empresa que vende cosméticos e coisas, né, e produtos, né, para o estímulo sexual. Existe sim, Val, escreve essa pergunta lá, ali onde tem a interrogaçãozinha, que nos 10 minutos finais eu vou começar a ler aqui, aí eu vou entrar nas perguntas, tá bom? Deixa eu avisar a todos vocês, então a gente vai fazer isso agora só para eu conseguir discorrer um pouquinho mais sobre isso. Então, essa pessoa que me escreveu, ela disse assim, que o parceiro a chamava de frígida, né? Frigidez era um termo que se utilizava antigamente para caracterizar a mulher que não tinha desejo sexual, né?
Então, a mulher que não tinha desejo sexual se chamava de frígida. Hoje não se utiliza mais esse termo, né? Não se pode falar de desejo hipoativo, né? Mas isto era classificado lá atrás, né? Lá atrás, como sendo uma disfunção sexual, né? Como sendo uma disfunção. A pessoa não tem desejo, ela é disfuncional. Independentemente da razão pela qual esta pessoa não sentia desejo. Então, ou seja, a obrigação de ter desejo, quando se pensava lá atrás, era uma obrigação de todas as mulheres. Todas as mulheres têm que ter desejo. Se ela não tiver desejo, ela tem uma disfunção sexual. Ok, este era um pensamento que se transformou a partir de uma análise feita pela Basson, né? Pela Basson, que foi o seguinte: anteriormente se falava de um modelo de resposta sexual, de um modelo linear de resposta sexual, que partia do seguinte princípio: toda pessoa deveria ter desejo, aí deveria ter excitação, aí deveria ter orgasmo e deveria ter a resolução. Então, esse modelo que se caracterizava anteriormente era esse modelo dessa forma. E aí o que a Basson observou? A Basson observou que não ter desejo necessariamente não significava que a mulher não pudesse chegar num ponto de excitação. Ela não tinha, nesse caso, um desejo espontâneo, né? O desejo espontâneo, falar, ok, hoje eu estou a fim de dar. Não tinha esse desejo, né? Não era essa a história dela, né? Ela não tinha desejo. Então a Basson entendeu que para as relações, né, essas relações mais longevas, o que acontecia? De repente, ok, estão lá sentado no sofá, assistindo Netflix, vendo uma série, não tem desejo sexual. Mas aí ela vai e recebe um estímulo. Ok, ela está em neutralidade, ela está neutra. Aí ela recebe um estímulo. Ok, tá bom. Aí esse estímulo insiste um pouquinho mais. Ela, ok, melhorou. E mais um pouquinho. Aí a partir do estímulo, o corpo passa a responder com a excitação. E passando a responder com a excitação, o desejo pode ser despertado naquela mulher. Então ela tem um desejo responsivo, né? Então ela precisa, neste instante, nesse momento, nessa conjugalidade específica, receber o estímulo, né? Receber algum tipo de estímulo para que o corpo dela responda. Então ela não tem o desejo espontâneo, né? Então aquilo que anteriormente era classificado como sendo um problema, né? Como sendo uma disfunção sexual, passou a não ser mais classificado, né? E entender que essas mulheres, elas faziam parte dessa categoria que tinham um desejo responsivo mediante ao estímulo, né? Mediante ao estímulo. Então aqui eu falei da frequência baixa e falei aqui de responsivo, né? Claro que a gente pode elencar uma outra coisa aqui, um outro motivo, como sendo o nono, né, que é a depressão, né, que é a depressão. Então, nos estados depressivos, é muito difícil, né, ter libido, ter energia suficiente para poder ter desejo. Essa mulher, nesse estado, até pode ter uma resposta, o corpo pode responder, se ela tiver a capacidade orgástica já instalada. Obrigado, Blutic, para usar a interrogação. Eu acho que eu vou ter que... Eu não vou ser nos 10 últimos minutos, eu não vou conseguir responder. Tem 7 perguntas aqui já. Ok, eu vou só terminar essa explicação, depois eu entro nas perguntas. Então, deixa eu recuperar aqui onde é que eu estava, Eu estava falando aqui da depressão. Então, essa mulher, né, que está com depressão, ela também não vai ter desejo espontâneo. Se o corpo dela for um corpo responsivo, se ele for estimulado, provavelmente ele vai ter resposta. E se
essa resposta, se tiver um parceiro capaz de estimular esse corpo, não para que esse corpo responda com a satisfação que por acaso ele queira ter, se esse corpo tem desejo por ele ou não. Eu diria que aí é uma questão de um estímulo funcional. Né? Aí se esse marido de repente descobrir aqui, entrar na semana orgástica, né? Entrar lá na semana orgástica, né? E entender todo esse processo e ter acesso ao conteúdo, né, do curso para poder ajudar a estimular essa mulher, né, nessas situações específicas, ele vai estar fazendo um grande serviço, porque a mobilização química de prazer em função, ou melhor, a mobilização química favorável ao prazer que o orgasmo e bons estímulos do corpo fornecem, eles vão atuar em favor de que essa mulher consiga emergir desse estado depressivo. Claro, não estou falando aqui que não precisa tomar medicamento, que não precisa tomar isso, que não precisa tomar aquilo. Tem que fazer o tratamento que for indicado. Mas a gente tem os auxiliares, né? A gente tem tudo aquilo que vai auxiliar para a melhora dessa pessoa, eu acho que a gente tem que praticar. Então, e o orgasmo é um deles. Então, você pode ter um orgasmo de um ponto de vista funcional, né? De um ponto de vista funcional. Né? Às vezes, por uma coisa que é um detalhezinho sobre isso. Meninas, vocês têm cólica, né? Cólica menstrual, vai lá, tem um orgasmo, tem 2 orgasmos. Provavelmente a cólica vai passar e você não vai precisar tomar nada para poder ajudar nessa cólica, né? Lá em casa eu fazia essa história e funcionava muito bem. Né? Então, a questão da depressão, né? E vamos colocar um 10º fator aqui, né? O 10º fator medicamentoso. Né? Um fator medicamentoso. Então, o que acontece? Ok, né? A gente vai tirar a pessoa da depressão. Né? A gente vai tirar a pessoa da depressão. Ok, você vai lá no psiquiatra, o psiquiatra vai receitar a medicação. Tem a classificação das medicações em função da característica, né, daquilo que você tem que entender qual é a medicação que vai se adaptar àquele corpo especificamente, né? E eu lembro que eu estava num congresso, foi esse ano? Não, foi o ano passado, em Natal, o congresso latino-americano de sexualidade, acho que foi em Natal. E aí um dos temas das aulas foi quando o remédio é a causa do problema, porque o congresso era sobre sexualidade. Então, quando o remédio é a causa do problema, porque, ok, aquela mulher está em depressão, a relação daquele casal está complicadíssima, porque, ok, tem que dar conta, ajudar a pessoa nessa depressão, né? E aí, à medida em que a medicação, que tem que tem várias classificações, como eu falei, mas tem algumas específicas que vão colocar o desejo sexual e a resposta do corpo lá no chão. Ou seja, o corpo não vai responder. Né? Vai deixar a resposta do corpo mais lenta, né? O corpo que responde fica mais lento e a questão do desejo simplesmente desaparece. A pessoa pode até ter a resposta mediante o estímulo de um pensamento corticalizado. O que eu quero dizer com isso? Olha, desejo eu não tenho, mas eu sei que se eu receber o estímulo vai ser bom para mim, então eu vou deixar que esse estímulo seja realizado sobre o meu corpo. Mas, ok, vontade não existe nenhuma. Então, essa questão medicamentosa, né? Ela é muito importante que vocês observem. Muito importante que vocês observem. Se por acaso tiver alguém aqui, né, que esteja fazendo uso de um medicamento psiquiátrico, pode observar o que funcionava, como que era tanto o seu desejo antes da utilização desse medicamento, como tanto o desejo, ou melhor, o desejo e a resposta do corpo, e a partir do momento que o medicamento começa a ser ingerido, a partir de um determinado momento, qual é a resposta do corpo? Provavelmente, dependendo, claro, da classificação dessa medicação, tem que entender qual será
qual será o decréscimo que vai acontecer nessa resposta, tá bom? Então, eu acho que sobre esse tema, né, não sinto mais desejo sexual, eu elenquei aqui para vocês 10 fatores, tá? Primeiro deles, agora eu preciso ler a minha letra. Uma não resposta progressiva do corpo. Então, ou seja, a pessoa tem o desconhecimento do corpo, se coloca numa situação sexual, o corpo não responde, aí a partir dessas não respostas consecutivas, não há por que ter desejo, ok? Uma decepção afetiva sexual, ok? Decepção, a energia foi lá embaixo, né? A pessoa está em luto e aí não vai querer ter desejo. Mais uma coisa. Fatores de estresse. A pessoa está num pico de estresse, precisa de energia para gerenciar um monte de coisas, e aí a partir desse pico de estresse, simplesmente o corpo desliga, porque não é o foco, né? Aí, aqui, a questão do foco. Ok, meu foco é o trabalho, meu foco é cuidar dos filhos, meu foco é tá na minha pós-graduação, eu estou a estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ok, então, né, porque o meu foco é outro, não vou gastar energia com isso. Maravilha. As relações mais longevas, como eu disse também. Então, aquelas relações, né, de muito tempo em que existem provavelmente outros problemas relacionais que não só uma boa resposta do corpo que podem fazer com que esse desejo simplesmente desapareça, né? A própria mecânica sexual, que não é uma mecânica que favorece a melhor resposta desse corpo, e esse corpo entra num desagrado e aí simplesmente ele não quer aquilo, né? Então esse é mais um fator, né? Que é a mecânica sexual. A frequência baixa de resposta do prazer, né? Que também é uma derivação aqui lá de cima do primeiro item, né? Essa baixa frequência habitual, ou seja, a cada 10 relações você tem um orgasmo, ok, vou fazer isso aqui, para quê? Faço sozinha, né? Quando se tiver. Eu às vezes também nem quero mesmo, porque a decepção é tão grande que simplesmente se deixa, se esquece da questão, né? A ideia do desejo responsivo, a pessoa não tem desejo, mas se ela tiver estímulo sobre aquele corpo responde. Isso aqui não é um problema, é só um entendimento que vocês têm que ter. Por quê? Porque normalmente existe a cobrança da pessoa. Eu falei que eu estava falando aqui de um caso, de uma mensagem que eu recebi, e eu não concluí isso, então eu vou recuperar isso agora. Então, essa pessoa me procurou, quem levou ela foi o parceiro dela naquela época, que o parceiro dizia que ela era frígida, né? O parceiro dizia que ela era frígida. E aí eu fiz uma sessão com ela, isso tem 8, 9 anos atrás, ela me colocou na mensagem porque viu a minha live lá na INT. E aí ela falou que foi uma coisa maravilhosa, foi incrível, acho que eu vou compartilhar aqui nos stories, isto, que foi uma sensação maravilhosa, foi incrível, que aquilo fortaleceu ela demais, porque ela estava se sentindo muito diminuída por ela não sentir desejo, mas quando ela observou a potência do corpo dela, a resposta que o corpo dela teria, ela entendeu que a questão não era outra. A questão é que ela estava em uma relação abusiva, e aí essa relação abusiva fazia com que ela se retraísse. Por quê? Ela não queria se vulnerabilizar por essa relação, né? E aí tem todo o desdobramento dessa história depois que eu vou publicar, né? Desejo responsivo, a depressão, que eu falei, né? Então, ou seja, a pessoa está em depressão e aí, em função disso, o corpo não responde mais, né? E a questão medicamentosa, se ok, está em depressão, vai tomar um medicamento, o medicamento passa a ser, quando o medicamento passa a ser a doença, passa a representar o problema. Então, isto aqui é especificamente isso, tá bom? Então, acho que foi bem... Acho que eu consegui nesse aqui ser bem mais pontual, elencar tudo isso. Espero que vocês olhem para vocês mesmas ou para vocês mesmos, os homens que estejam aqui na live também, que possam observar qual é o comportamento da sua parceira para saber se enquadra em algum desses fatores. Se enquadrar algum desses fatores, para todos eles tem resolução, tá bom? Para todos tem resolução. Então é preciso olhar para isso,
né? É preciso olhar para isso para poder tomar a atitude adequada para se resolver essa questão, tá bom? Então isso aqui é muito importante, é fundamental. Então agora, já que a gente tem um tempo, eu vou começar... isto mesmo, obrigada Lili, o décimo primeiro, que eu esqueci de falar, né? A menopausa, né? Quando os hormônios baixam, né? A tendência é que o desejo baixe também. Mas eu já gravei um vídeo no canal do YouTube também falando um pouco disso. Na verdade, essa questão de como funciona a resposta na menopausa, ela tem a ver com a parcela anterior de vivência dessa pessoa. Então, digamos assim, ok, você tem uma vida sexual, afetivo sexual, que foi toda ali meia boca, entendeu? Meia boca, ali, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos ali. O que vai acontecer quando esse corpo entra nessa baixa hormonal? Aquilo que era meia boca, né, vai ficar nada de boca, porque aí vai cair de fato, entende? Aquilo que aquilo que anteriormente era bom, nossa, meu parceiro estava junto comigo, meu parceiro, minha parceira, não importa, era demais, a gente se dava super bem, eu tinha muitos orgasmos, era tudo ótimo, ok, vai pegar na menopausa, vai fazer assim, ó, vai dar um chacoalhãozinho e sai daqui assim, ó. Vida que segue, sem problema, entendeu? E ainda se for lá fazer uma modulação hormonal aqui, vai ser incrível e vai dar tudo certo. Então a questão, ela é anterior. A gente tem que resolver isto hoje, aqui e agora. O corpo de vocês precisa responder, né? Se o corpo responder e vocês conseguirem, né, todas, né, e todos também, para poder abordar melhor o corpo da mulher, conseguirem resolver essas questões, e o corpo de vocês forem corpos que respondem, quando vocês passarem nessa faixa aqui, ó, é continuar subindo. Vai ser que nem aquela moça lá que mesmo depois 20 anos sem estímulo, teve numa sessão que eu realizei, teve 8 orgasmos. Simplesmente isso, 8 orgasmos, né? O corpo se mantém responsivo. Eu gravei um outro vídeo também falando da questão da terceira idade, que foi quando eu falo isso, né? Então isso tá lá no canal do YouTube também, dá para vocês consultarem um pouco sobre isso, tá bom? Então, a Cris Palma, minha prima, é isso, Cris? Deixa eu entrar aqui. Nossa, tem 12 perguntas, gente. Ixi, Maria. Vamos ver aqui. Fale do platô, por gentileza. Gratidão. Biralaca, eu acho que eu vou... Essa aqui vai ter uma coisa um pouco mais para frente. Deixa eu ver aqui. Fico com preguiça de começar sabendo que não vou ter um orgasmo. Deixa eu só clicar isso aqui, então isso aqui eu falo mais rápido, tá bom? Olha, fico com preguiça de começar sabendo que não vou ter um orgasmo. Estou numa fase sem... né? Uma fase sem orgasmo. Então, ó, isso aqui foi exatamente aquilo que eu falei, né? Se o seu corpo não tem um histórico de resposta, sem dúvida, você vai fazer isso para quê? Para se frustrar novamente? Não vai fazer. Mas aí o que acontece? Você fica sem o benefício da interação. Então, Marília, é isso, né? Marília, resolve essa questão, tá bom? Né? Se você tem um parceiro fixo, entra lá na semana orgástica e procura saber e procura se instrumentalizar os dois para que vocês tenham orgasmo sempre nas relações, tá bom? Isso é fácil de resolver. Vamos para a próxima aqui. Vamos entrar aqui. Casamento em que um homem não tinha preocupação com o meu prazer. 10 anos casada sem conseguir um orgasmo. É isso que deve estar aqui, né? Porque aqui fica pequenininho, aí já não consigo chegar. Sem conseguir um orgasmo vaginal. É possível desenvolver... Aqui eu não consigo ver o resto da pergunta. Deixa eu ver se subindo aqui. Ai, meu Deus do céu, cliquei errado aqui. Já não sei o que eu fiz. Volta.
Voltei. Ixi, Maria, atrapalhei tudo aqui. Sem ter um orgasmo vaginal. Orgasmo com estímulo a partir da vagina, eu acho que a gente tem que pensar uma coisa. Não importa a via pela qual o orgasmo aconteça. Importante que ele aconteça, ok? Deixa para o orgasmo com o estímulo intravaginal, ele é passível de desenvolvimento ou passível que você tenha com o estímulo em conjunto com o clitóris, tá bom? Com aumento de potência. Então, S. Fonseca, também, Cacá, se você puder entrar na semana orgástica e depois ter acesso ao material que eu vou ensinar como fazer isso, seria super legal, tá bom? Gente, tem uma coisa assim, antes desse... Ok. Tem uma coisa assim, que se vocês estão gostando dessa minha proposta aqui, de falar de sexualidade, ajudar vocês, e se vocês quiserem, obviamente, tirar um print da tela aí e compartilhar com as pessoas para que a gente possa ajudar mais pessoas, seria super legal, gente, tá bom? Então esse é o meu pedido aqui que eu faço a vocês para a gente conseguir ajudar. Eu citei um caso recente aqui de uma pessoa que eu havia passado algumas instruções e ela por acaso entrou na live, não sei se foi ontem ou antes de ontem. E aí depois ela me mandou um recado, falou: Evandro, e a gente vai publicar esse recado também. Evandro, você não sabe que aquela conversa que a gente teve, aquelas instruções, resolveu tudo, foi a melhor noite da minha vida. Então eu tive uma conversa com ela de meia hora, ela é minha interagente, minha paciente há um tempo, né, que eu contei o caso dela aqui, sem revelar o nome, claro, eu citei o caso dela aqui, que até, né, tinha sido atendida por um terapeuta que não foi correto e etc e tal, então ela estava agora no movimento e resolveu a questão dela, né? Ela não foi ter um casamento também de 20 anos que ela não tinha orgasmo e agora, né, tem um ficante aí que ficou a segunda vez com ele e foi a coisa linda, maravilhosa, teve uma super resposta no corpo. Então, essa questão é o seguinte, você precisa, se ainda não tiver essa resposta, você precisa resolver essa resposta, tá bom? Então vamos aqui para a próxima. Deixa eu ver aqui. Jaque, sempre obtive orgasmo sozinha, nunca com um parceiro de 28 anos de casada. Ainda dá tempo? Dá tempo sim. Dá tempo sim, Jaque. Eu já falei ontem, na live de ontem, eu falei bastante a respeito do desenvolvimento disso. As lives, elas não estão ficando disponíveis, tá bom? Elas não ficando disponíveis, mas se por acaso algum de vocês quiserem o acesso às lives, escreve no direct, que aí a gente manda um link, né? A produção manda um link do privado do YouTube, tá bom? E aí você pode ter acesso lá e pode acompanhar, tá bom? Então eu falei bastante sobre isso nessa live anterior, que vai ser bem legal. Então, e você pode com isso também tendo acesso à semana orgástica e acesso ao curso posteriormente, que eu vou dar todas as dicas e isso aqui vai acontecer, tá bom? Isso vai acontecer, porque é uma questão de técnica. Precisa afinar as coisas e precisa preparar melhor o corpo. Né? Próximo... Vamos lá, dá tempo. Vamos aqui. É normal perder o clima depois do orgasmo? Fica complicado esperar o parceiro gozar? Então, aqui, Camila, você está falando, ok, que você teve um orgasmo, né? Que você teve orgasmo e que você gostaria de parar a relação para que antes que o seu parceiro tivesse o orgasmo dele. Ok, isto pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Existe um fator de associação, né? Existe um fator de associação. A mulher, ela não possui o período refratário, né? Que é aquele período que o homem ejaculou, ele está morto e não vai fazer nada. A mulher, se ela continuar tendo estímulo, ela pode ter mais de um orgasmo, né? Mas existe, por um fator associativo, né, que por várias experiências, né? Ou seja, teve orgasmo, morreu, teve orgasmo, morreu, teve orgasmo, morreu, teve orgasmo, morreu, aí o corpo entende, ok, tive orgasmo, morri, tive orgasmo, morri, tive orgasmo, morri, né? É mais ou menos por aí, né? Então,
você pode ter momentos que você não quer mesmo e tá tudo bem, né? Ok, assume isso, ok. Amor, olha, hoje eu não consigo, tá bom, deixa eu descansar um pouquinho. Claro, tá tudo bem, tá tudo certo. E assim acontece vice-versa também, pro homem da mesma forma, tá bom? Agora, se isso é uma coisa recorrente, e se nessa recorrência, né, a questão da adequação do casal começa a ficar comprometida em função disso, aí precisa afinar. Aí precisa entender que, ok, né, precisa entender que nesse caso o homem, se o seu orgasmo é rápido e você entra nessa condição, né, ele vai ter que acelerar o processo dele. Normalmente é o inverso, tá bom? Normalmente é o inverso, mas no seu caso da adequação frente a este episódio específico seria este, se isto for uma coisa recorrente. Mas, no entanto, eu entendo que o seu corpo ele pode se recuperar para continuar tendo mais prazer e ok, e aí ele vai ter o prazer dele e você pode ter mais prazer. Claro que entendendo que desde que você tenha prazer, porque senão, se ele, por exemplo, tiver uma questão que é a questão da ejaculação retardada, que eu já falei numa outra live aqui, isto vai ser muito dificultoso para você, porque ele vai, se for com a penetração, ele vai ficar muito tempo na penetração e aí de fato vai ficar desagradável para você. Né? Vamos mais uma outra aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é legal. Pílulas anticoncepcionais interferem no desejo? Sim. Interferem no desejo, sim. Né? Vocês, se procurarem na internet, provavelmente vão observar alguns relatos de mulheres que falam assim: nossa, tomava pílula assim, o desejo era sempre meia boca, sabe? Tem aquilo ali. Parei de tomar pílula, nossa senhora, eu tô subindo pelas paredes. Então é preciso analisar isso também. Se vocês podem ter métodos anticoncepcionais que não atuem sobre a questão hormonal, específica hormonal. Por quê? Ele simplesmente vai deixar, o anticoncepcional não fará com que você tenha uma linearidade hormonal. Você não vai ter o pico, né? Nossa, estou entrando no período fértil, que vontade de ter sexo. Aí você não vai ter isso, né? Você não vai ter esses picos. Então, é muito importante observar isso e pensando nesse sentido, que mal há usar camisinha, gente. Não há mal nenhum, né? Obrigado, Jaque. Imagina, Camila. Vamos aqui, mais outra. Um pouco mais para baixo aqui, que foi na sequência. Uma pergunta que é fora do tema. Ok, mas tudo bem, vamos lá. A Pri. O Evandro, o homem pode ter orgasmo sem ejaculação? Pode sim, é o chamado orgasmo seco. Isso precisa ter uma propriedade de desenvolvimento do corpo. Numa outra live aqui eu contei um episódio específico quando eu descobri isto, né? As lives não ficam gravadas, mas se você quiser o acesso depois, escreve lá no direct, porque aí a gente dá o acesso à área privada do YouTube, do meu canal no YouTube, que elas ficam lá e a gente dá acesso para vocês, tá bom? Então é isso. Então é possível ter esse desenvolvimento, mas é preciso entender por que se quer desenvolver o orgasmo seco, né? Então, se você tem uma relação sexual que a sua parceria, né, a sua parceira, a mulher, tem uma grande resposta, né, e é uma grande resposta com o coito, né, com a penetração, né, você tem uma grande resposta com a penetração, e é necessário que essa penetração fique em maior atuação, ok, justifica-se o desenvolvimento do orgasmo seco. Tá bom? Justifica-se porque é uma questão de melhorar a adequação sexual dessa parceria. Agora, se isto... E também ele pode desenvolver pelo deleite dele, porque isto é lindo, maravilhoso, ter um orgasmo seco, e ok, e tá tudo bem. Tá bom? Então é isso aí. Vamos para a próxima.
Anticoncepcionais me tiram muito o desejo sexual. Pílula, anel de hormônios, DIU. Alguma dica? A dica é camisinha. Camisinha. Bora lá na camisinha que tá tudo certo. Né? Próxima. Aqui embaixo. Tenho dúvidas sobre o ponto G. Como saber se já foi atingido? Siqueira, esta é uma questão, Sara, né? Esta é uma questão que no canal do YouTube tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá bom? Então acessa lá o canal Evandro Palma e procura lá na listagem dos vídeos que eu vou explicar direitinho como que é, inclusive como realiza o estímulo e a ideia, né, do ponto G, né, que eu falo um pouco da história do Grafenberg, etc e tal. Então, aqui, só partindo rápido, né, falando sobre esse assunto, a ideia não é a ideia de ponto, tá bom? É uma outra ideia de desenvolvimento que você pode chegar lá. Então, a gente tem que tirar essa ideia que existe um ponto mágico como um interruptor, né? É uma área, e aí é possível descobrir essas áreas internamente e poder favorecer para que você tenha uma melhor resposta com o estímulo intravaginal, tá bom? Vai lá que vai ser que você vai ter essa explicação mais detalhada, tá bom? Ótimo, vamos aqui. Aqui, que a Flávia perguntou, esse orgasmo seco é mais prazeroso para o homem? Não necessariamente é mais prazeroso, é um âmbito diferente, né? É um orgasmo que ele acontece, ele é muito prazeroso e que faz com que o homem não perca a potência, do caso da ereção, né? Se ele estiver no coito, então ele pode continuar tendo esse orgasmo. Então, é como se desativa o mecanismo ejaculatório e esse orgasmo é sentido por mais todo o corpo. A técnica que está na segunda aula da semana orgástica, que vocês vão poder baixar o e-book, é uma técnica que ajuda muito no desenvolvimento do orgasmo seco. Foi assim que eu desenvolvi o meu, tá bom? Então, aí se inscreve lá na Semana Orgástica, Flávia, porque na segunda aula você vai ter o e-book que vai ensinar a técnica para ajudar a favorecer isso. Próximo. Dorival, querido, vamos ver aqui. Não sinto desejo no sexo, mas sinto durante a masturbação. O que fazer? A gente tem que pensar um pouco qual é o nível associativo que aconteceu, tá bom? Qual o nível associativo que aconteceu, né? No histórico do desenvolvimento da masturbação, tá? Nesse histórico. E aí tem que entender como que funciona a resposta, né? Se existe no processo masturbatório o que mentalmente acontece, né? Qual é o tipo de estímulo requerido para que você tenha o prazer da masturbação, entendeu? E aí tem que entender esses mecanismos para, claro, se for o seu desejo, buscar a dissociação, né, dessa forma masturbatória. Então, existem técnicas, né, técnicas comportamentais, né, para poder atuar nessa área, para buscar essa dissociação de um lado e associação do outro lado. Maravilha. Quem mais aqui? Gente, eu vou conseguir responder todo mundo. Quantas perguntas aqui? Foi uma porção. A gente já está com 5 minutos, eu preciso terminar aqui. Deixa eu escolher aqui. Quando o prazer é cada mais frequente, tende a fazer o desejo se perder. Quando o prazer é cada mais frequente, tende a fazer o desejo se perder. Pereira, quando o desejo não é muito frequente, clica rápido aqui, ó. Se o desejo não é muito frequente, sem dúvida, deixa eu ver, quando o prazer é cada mais frequente, tende a fazer o desejo se perder. Eu estou entendendo que ele é menos frequente, né? Quando ele é menos frequente, a gente tem que fazer a distinção entre desejo e prazer específico, tá bom?
A não realização do prazer vai levar a que o desejo caia, né? A não concretização do prazer vai realizar que o desejo caia, porque você não vai querer repetir algo que não vai estar satisfatório para você, né? Vamos ver se eu consigo correr aqui e pegar mais uma. Imagina, Dorival, prazer sempre. Val, existe alguma técnica para possibilitar termos mais de um orgasmo durante o sexo? Claro que sim, Camila! Claro que sim! Entra lá na semana orgástica, tá bom? É isso que eu vou falar, né? Ao final vai ter um super bônus desse negócio, que é uma coisa incrível, e não vai ter um orgasmo, só vai ter uma porção. Uma porção. Gente, é outro mundo, vocês não têm ideia. Entendeu? Vocês não têm ideia, é outro mundo, é outro universo. Outro universo. Não é um universo simplesmente da excitação e que vai promover resposta. Não, vocês podem ter toda a excitação e brincar daquilo que vocês quiserem, mas com efetividade sobre o corpo. Só a excitação, ela não dá a efetividade necessária que todo mundo precisa. Vamos lá se eu consigo, mas eu vou correr aqui, ó, para ver se eu consigo atender todo mundo. Sim, é normal a vagina secar após o orgasmo? Sim, claro que é, né? Porque logo após, antes existe uma congestão sanguínea muito grande ali. E terminou o orgasmo, baixou o nível de excitação, secou, tudo bem, o sangue vai embora. É só estimular de novo para poder recuperar tudo isso. Doutora Andréa, que bom te ver aqui, nem vi que você entrou, doutora Andréa. Vamos ver aqui. Qual a melhor maneira de dizer ao parceiro que ele não está sabendo como despertar o desejo e, consequentemente, não consigo ler o resto da pergunta? A melhor maneira é a empática, né? Você precisa se colocar no lugar dele, né? E entender também qual é a dor dele, o que isso pode deixá-lo machucado, né? Para aí você adaptar a sua comunicação em cima disso. Se você for com os dois pés do peito em cima do indivíduo, ele vai se retrair, vai se sentir na obrigação, né, e vai se sentir deficitário e não vai conseguir fazer esse negócio. Lembrando, gente, da história do print, aí quem quiser dar o print e compartilhar, ajuda bastante a ajudar também outras pessoas que tenham dúvidas, tá bom? Quem puder fazer isso vai ser super legal. Vamos ver se eu consigo aqui, eu tenho mais 2 minutos. Bicala, consegui chegar aqui no seu. Evandro, fale do platô, por gentileza. A questão do platô é o seguinte, a gente tem níveis de prazer. A gente tem níveis de prazer. E às vezes a mulher ela pode alcançar um nível que é muito alto e ele pode ficar nesse platô. Os platôs, eles podem ter patamares. Então, ou seja, você pode alcançar um platô de um prazer que é uma coisa incrível, maravilhosa, que você já acha que é uma coisa fantástica. Aí você pode subir esse platô ainda. E aí você fica naquele negócio que é incrível. Você pode subir de mais platôs ainda. Então, isto é uma coisa que parte do princípio de uma necessidade de desenvolvimento corporal, primeiro para sustentar a energia do platô, né? Para sustentar a energia do platô. E, obviamente, não só sustentar, como conseguir chegar até lá. Tá bom? Então, gente, fiquei muito feliz que eu consegui responder. Deixa eu clicar aqui. Não, tem que clicar em fechar. Que eu consegui responder todo mundo. Não sei quantas perguntas foram aqui, mas eu acho que antes estava 12, foi pelo menos umas 14. Que legal, fiquei bem feliz. Obrigado por vocês estarem aqui. Falta 1 minuto para terminar a live. Então eu vou encerrar. Quem ainda não se inscreveu na Semana Orgástica, por favor, se inscreve lá, tá lá na bio aqui no Instagram. Me segue lá no canal do YouTube também, vamos fazer crescer isso, ajudar essa gente. Pelo amor de Deus, precisa ajudar essa gente. O tamanho da dor das pessoas no consultório é muito grande, né? É muito grande. Então a gente precisa resolver isso aí para deixar as pessoas mais felizes, tá bom? Então é isso, gente. Super beijo, encerrando aqui para não cair antes. Beijo, fui. Até amanhã.